A reencarnação em Naruto é um dos pontos mais odiados da obra, e não é sem motivo, afinal ela apareceu do nada. Mas será que esse ódio existe porque o conceito é ruim, ou ele só foi mal interpretado, fazendo com que o Naruto pareça um hipócrita? Antes de responder a isso, há várias outras perguntas que você tem sobre essa ideia do Kishimoto. Então vamos entender primeiro o que é essa reencarnação em Naruto. Porque ela não funciona do jeito que a maioria das histórias costuma mostrar, e muita confusão começa exatamente aí. No universo de Naruto, a reencarnação não é morrer e voltar em outro corpo. Não envolve uma alma retornando nem memória reaparecendo. Ela se refere como o processo que acontece pelo qual o chakra de um indivíduo falecido, nesse caso Indra e Ashura, renasce um novo hospedeiro vivo. Um processo único e exclusivo desses dois. Nenhum outro personagem da obra passa por algo parecido. Esse conceito só existe para eles. Agora, como isso aconteceu, nunca foi explicado diretamente. O que faz mais sentido é a ligação extrema entre os dois irmãos, somada também ao fato de serem descendentes de Otsutsuki, seja o corpo deles serem especiais ou o chakra deles serem especiais, porque esse conceito de chakra especial também existe em Naruto. Os Uchiha são um exemplo disso, os Hyuga são outro exemplo disso, a Kushina em específico é outro exemplo disso, porque ela foi escolhida para ser a Jinchuriki da Kurama por ter um chakra especial. Então não estamos falando de um ciclo universal de todas as almas. Estamos falando de uma herança específica limitada a Indra e Ashura, já que em Naruto as almas realmente existem, e parece que podem sim falar uma com a outra depois de mortos se eles se encontrarem. Pelo menos é o que dá pra perceber pela conversa que os personagens têm com o Zero Tensei. É uma crença que existe um outro mundo que as almas ficam, mas isso não tem relação com essa reencarnação. Alma e chakra são coisas diferentes. Depois que o Hagoromo escolheu o Ashura como seu sucessor, apesar do Indra ter feito bem mais coisa que ele, o seu irmão ainda assim seguiu o caminho que seu pai seguia e usava como critério para aquele teste. Não era para quem fosse mais forte, porque se fosse assim, o Indra iria ganhar aquilo no mesmo instante. Era para quem conseguisse juntar a todos. Então, por causa que ele, o Indra, perdeu essa posição de suceder seu pai Hagoromo, ele acabou sucumbindo ao ódio e prometeu acabar com seu irmão. E após batalhas intermináveis, os dois morreram. E assim começou o ciclo, com seus chakras renascendo para continuar o conflito. O Indra por prometer superar o Ashura e acabar com isso, e o Ashura jurou que iria lutar contra essa vingança que Indra levava com ele e sentia. Isso para poder preservar o caminho do Ninshu que aprendeu. E infelizmente conhecemos apenas duas reencarnações, sendo eles Hashirama e Naruto como Ashura e Madara e Sasuke como Indra. Com cada nova reencarnação, puderam nascer apenas após a morte das duas reencarnações anteriores. É por isso que tem uma certa distância de tempo entre uma reencarnação e outra. O Hashirama e o Madara nasceram bem antes do Naruto e do Sasuke, mas também nasceram bem depois do Indra e do Ashura. Inclusive, esses dois só puderam existir na guerra ao mesmo tempo que o Naruto e o Sasuke, porque eles não eram mais a reencarnação do Indra e do Ashura. Eles haviam perdido esse chakra deles. E esse é um ponto que quebra a lógica da reencarnação tradicional no universo. Se o Naruto e Hashirama fossem a mesma alma reencarnada de Ashura, e Sasuke e Madara fossem a mesma alma reencarnada de Indra, não poderiam existir ao mesmo tempo. Entretanto, o Edo Tensei, um jutsu que invoca a alma de uma pessoa morta, trouxe Hashirama e Madara de volta à vida enquanto Naruto e Sasuke estavam vivos. O Madara revivido pelo Edo Tensei é a alma original do Madara, mas sem o chakra de Indra. O mesmo se aplica para o Hashirama. Quando os dois acabaram morrendo, o chakra passou às próximas reencarnações, já que esse chakra é separado deles. A energia em si não causa nada de especial no chakra dos dois, além de ser possível sentir um chakra diferente, como foi o caso do Naruto ter percebido isso. Ele, inclusive, tinha 3 chakras no mesmo corpo, era o dele mesmo, o do Ashura e da Kurama. E a grande diferença desse tipo de reencarnação do universo de Naruto para a tradicional que conhecemos é o que exatamente renasce de novo. Porque, afinal, como eu venho dizendo, o que renasce não é a alma, e sim o chakra, que serve como tipo de assinatura para quem é o ser principal do chakra e também, por eles serem especiais, passam também a vontade e o destino do conflito contra o irmão. Agora, o conceito tradicional define a reencarnação como a passagem da alma, espírito ou essência não física de um ser para um novo corpo. Com algumas variações, é claro, dependendo de onde esteja tirando esse conceito de reencarnação. Geralmente, quem passa por essa reencarnação não vem com a memória da vida anterior, mas normalmente em obras fictícias, os autores colocam com memória, porque fica mais fácil para eles. Mas enfim, o objetivo dessa passagem de chakra é para continuar o ciclo do ódio e rivalidade, até que um mate o outro e continuar tudo de novo. E sim, a personalidade é sutilmente influenciada por causa desse chakra. Não é uma cópia da alma, mas sim uma pequena inclinação que faz a reencarnação se parecer com Indra ou Ashura, mas ainda são pessoas diferentes. E com tudo isso, o que muita gente confunde é o determinismo. A ideia de que o destino que o Neji falou lá no começo já estava traçado. E não é. O Naruto não estava destinado ao sucesso e o Sasuke não estava destinado ao que aconteceu com ele. A reencarnação em Naruto é muito mais do que só uma passagem de chakra e vontade para outros. Ele tá ali mais para servir como obstáculo de destino que os protagonistas tiveram que superar para provar a verdadeira mensagem da obra. Então, assim, fica até difícil julgar aqueles que não entenderam, apesar que tem coisas que essas pessoas não perceberam ou que pensam que fazem sentido, mas que não fazem.
fazem. Eu até penso que a reencarnação estragou a história, mas estragou mesmo? Eu realmente não vejo esse conceito de reencarnação como algo que destrua a mensagem da obra. O que acontece é que muita gente confunde isso com a ideia de trabalho duro versus talento natural. Essa sempre foi uma das mensagens mais fracas de Naruto e nunca foi o foco central da história. Essa é uma mensagem que o Lee deveria passar, mas pela forma que ele participou na história, o Lee nem mesmo conseguiu terminar esse arco dele para provar esse ponto. Isso porque não é o tema do Naruto, não é um tema do Sasuke e muito menos algo que a reencarnação afete de forma direta. E é aí que surge a confusão. As pessoas acreditam que essa mensagem se perde porque Naruto e Sasuke acabam se tornando escolhidos e recebem poderes que parecem justos demais. A dúvida central virá essa: eles foram predeterminados desde o início por uma linhagem especial ou sem isso nunca teriam chegado onde chegaram? Bem, para isso, vamos ter que falar do Hashirama. Ele é um Hashirama, ele já nasceu forte e só ficou mais forte com o tempo. Ele tinha uma afinidade única com a liberação de madeira, algo que ninguém mais possuía, e, além disso, era extremamente talentoso, talvez até mais que o próprio Madara. Já o Naruto, por outro lado, é o Jinchuriki da biju mais forte, a 9 caudas, que, sozinha, ela é mais poderosa que as outras 8 juntas. Isso acaba fazendo as pessoas pensarem que isso diminui toda a ideia do trabalho duro do Naruto, como se tudo isso tivesse sido dado a ele. Sendo que o que levou ele a isso foi esse mesmo trabalho duro. Foi ele que fez e criou uma amizade com a Kurama. Essa reencarnação não afetou quase nada na trajetória dele. Nem sua infância, nem sua formação, nem suas amizades e nem suas conquistas. Ele foi construído como um fracassado, e foi isso que ele foi. Alguém que precisa se esforçar muito mais do que os gênios ao redor. Então ele acabou chegando onde chegou por mérito. Há um grande mal-entendido de que ser uma reencarnação concede automaticamente aumentos de força do nada. Porque se realmente tivesse sido isso, o Naruto teria herdado as habilidades exclusivas do Hashirama, como a liberação de madeira, ou no mínimo teria a mesma vitalidade. Mas ele não tem. Na verdade, o Ashura, que seria o primeiro deles, era considerado sem talento e só desenvolveu seu poder através do esforço e cooperação. O destino dessa sequência de personagens nunca foi ser naturalmente poderoso. O Hashirama, que é uma anomalia nisso, ele não herdou seu poder por ser a reencarnação do Ashura. E mesmo sem isso, ele ainda seria o Hashirama. Foi um azar do Naruto não ter nascido abençoado com a genética do Uzumaki. Como ele não puxou a mãe dele, ele ganhou pouquíssimas vantagens por ter esse sangue. E também puxou pouco do talento do pai. Então, assim, ele nasceu com pouco. Ele, no máximo, ganhou um aumento um pouco maior de chakra base. Sendo que a maior parte desse chakra que ele tem vem da Kurama. A maior resistência dele também vem dela, por causa da quantidade absurda de chakra da regeneração. Então, o ponto mais especial do Naruto foi conseguir sobreviver ao seu elemento de metade da 9 caudas ainda recém-nascido. E mesmo isso, no começo, mais atrapalhou do que ajudou. A Kurama só foi realmente ajudar só na guerra. Antes disso, o fato de ela estar selada no Naruto deu a ele uma infância horrível e ainda dificultou seu desenvolvimento quando mais novo. Enquanto isso, o Sasuke, que teoricamente e praticamente representa o talento puro, também se esforçou muito. Não existe um cenário em que ele chegaria tão longe sem treinar pesado como ele fez. Talvez ele tenha treinado até mais que o próprio Naruto. Afinal, ele abandonou tudo para ir treinar com Orochimaru e ficar mais forte. E mesmo antes disso, dá para ver o esforço dele. Pela forma como o Kakashi e o Gai falam, para o Sasuke alcançar aquele nível de força e principalmente aquela agilidade contra o Gaara, em tão pouco tempo, ele precisou se dedicar muito. O Sharingan deu vantagens? Sim, mas não aumentou sua velocidade por si só. Então, mesmo sendo talentoso, o Sasuke se esforçou tanto quanto, ou até mais que o Naruto. Os grandes saltos de poder deles dois que veio depois, como o Moto Sábio dos Seis Caminhos e o Rinnegan, não vieram diretamente da reencarnação. Esses poderes foram dados por Hagoromo, por causa da ameaça do Madara e da Kaguya. O status de reencarnados apenas os tornou compatíveis para receber o poder do Sábio dos Seis Caminhos. E o único destino que esses dois tinham era lutar um com o outro até a morte e falhar em resolver um conflito que vinha de gerações. Foi isso que aconteceu com todas as encarnações anteriores. E adivinha, o Naruto quebrou isso. Mesmo que o determinismo existisse em Naruto, o protagonista encerra esse ciclo no final da história. Ele põe fim à reencarnação e alcança um nível de paz que ninguém antes conseguiu. Ele é especial? Sim, quase ninguém em Naruto teria conseguido fazer o que ele fez. A paz que ele alcança não foi alcançada por mais ninguém. Se a gente voltar um pouco, o Naruto já vinha quebrando expectativas desde cedo. Foi assim com Kiba e com todos os colegas de classe, quando ele vence aquela luta e muda a forma como era visto. Depois com o Neji, quando ele vence e prova, para ele e para vários ninjas civis, que ele não era fraco nem predestinado ao fracasso. O mesmo acontece com Kabuto e Orochimaru. Naquela luta dos Senins, o Naruto é humilhado, subestimado e só não morre porque o Kabuto não o considerava uma ameaça. Só que, mesmo assim, ele derrota o Kabuto apostando tudo, sendo que ele era um ninja forte o suficiente para enfrentar Jounichi de igual para igual. Por isso, a promessa que ele fez ao Neji continua válida. O Naruto não é um hipócrita. Ele nunca disse que o destino não existe, apenas que ele pode ser mudado. Agora, o Ashura e Hashirama seguiam a mesma base de pensamento? Sim e não. Eles queriam quebrar o ciclo do ódio e alcançar a paz, mas não conseguiram levar isso até o fim. A ideia deles era parecida, mas incompleta.
O Naruto e o Sasuke foram os primeiros a resistir de verdade a esse destino ancestral, e isso acontece pela persistência do Naruto, pelas ideias que ele sustenta, pela reconciliação com o Sasuke e pelo momento em que o Sasuke passa a entender não só o Naruto, mas também o Itachi. Foram essas ações e várias outras que finalmente quebraram o ciclo que eles estavam presos. Demorou muito tempo, mas ainda assim, eles conseguiram superar isso. Eles também demoraram porque foi culpa do Madara. Esse ciclo poderia ter terminado antes, era uma possibilidade, mas não terminou por causa dele. Porque a reencarnação não acontece de forma imediata. Existe um certo intervalo até que o chakra de Ender e Ashura encontre um novo hospedeiro. E teve uma lacuna de décadas entre a morte do Hashirama e o nascimento de Naruto e Sasuke. A regra que tem é até que simples. As duas encarnações anteriores precisam estar mortas para que o chakra passe para a próxima dupla. Mas o Madara se manteve vivo por muito tempo, mesmo após a morte do Hashirama. E, ao fazer isso, ele paralisou o ciclo. Madara então estava literalmente trapaceando a morte. E enquanto isso durou, o ciclo não pôde avançar. Naruto e Sasuke só puderam nascer como encarnações depois da morte real do Madara. Isso acabou me fazendo pensar um pouco em quem teria sido a reencarnação seguinte após a morte do Hashirama e do Madara, porque ainda existiam algumas gerações até chegarmos em Naruto e Sasuke. Não poderia ser o Hiruzen, já que o Hashirama ainda estava vivo e quando morresse o chakra só poderia ir para alguém que ainda fosse nascer. Porque se não fosse assim, as opções mais óbvias seriam o próprio Hiruzen e o Danzo. E depois dessa geração teria a do Jiraiya. E aqui fica até que fácil, o Jiraiya é o mais próximo do que seria uma reencarnação de Ashura. Ele segue a vontade do fogo e acredita profundamente na cooperação. E o Indra teria que ser Orochimaru, um gênio solitário, obcecado por poder, conhecimento e imortalidade. Agora, na geração seguinte, a do Minato, praticamente só tem ele. Não há ninguém da mesma idade que realmente se encaixe nesse papel. Até que existe o Fugaku, mas ele não parece combinar com a ideia de Indra, e a próxima geração já fica mais confusa. Os dois nomes que mais fazem sentido se encaixam tanto em Indra quanto em Ashura, que é o Obito e o Kakashi. O Obito combina muito com Ashura, já que ele é um reflexo do próprio Naruto, ele acredita nas pessoas, valoriza laços e carrega vários traços que o colocariam perfeitamente nesse papel, pelo menos antes do acidente que ele teve. Já o Kakashi jovem parece se encaixar mais no lado do Indra, estando traumatizado, emocionalmente quebrado e com todos os elementos necessários para ter seguido um caminho sombrio no fim. Só que o inverso também é a mesma coisa. O Obito, depois do acidente que ele teve, combinava muito com Indra. E o Kakashi, depois dele ter entendido seu pai e também o Obito, combina bastante com Ashura. Mas como nunca vimos outras reencarnações além das que conhecemos, não existe alguma base sólida de regras ou limitações sobre como o chakra de Indra e Ashura escolhe seus hospedeiros. E nem sabemos até que ponto outras encarnações teriam afetado a história, já que as poucas que vimos já mudaram tudo. Porque isso não é só sobre o Naruto e o Sasuke, é a raiz do próprio mundo ninja. Isso acaba afetando os dois lados, o lado material e físico e o lado espiritual e filosófico. No plano espiritual, entre aspas, a reencarnação de Indra e Ashura, com a passagem de suas vontades e conflitos adiante, está na raiz dos maiores confrontos da história, e também na própria evolução do ninjutsu. As artes ninjas, como ninjutsu, genjutsu e taijutsu, se desenvolveram para a guerra. Sem guerra, não haveria necessidade desse nível de aprimoramento, mas como ela existiu, essas técnicas evoluíram. O impacto da reencarnação é sentido principalmente no conflito milenar e na formação das grandes linhagens de poder do mundo ninja. Grande parte desses conflitos nasce diretamente dos descendentes de Indra e Ashura, que são os Uchihas e Senjus. A rivalidade entre esses dois clãs acabou puxando vários outros clãs para a guerra. Não sabemos exatamente quando essa rivalidade começou. Pode ser que ela tenha surgido pouco antes da geração dos pais de Hashirama e Madara, ou se vem desde a época do Indra e Ashura. Se for desde os dois irmãos, então essa briga pessoal acabou custando a vida de incontáveis pessoas ao longo das gerações. Esse ciclo só parou por um tempo, quando Hashirama e Madara se uniram para pôr fim à guerra que já não suportavam mais, e acabou sendo um curto período de paz. As outras vilas ainda não causavam tanto caos nesse momento, mas tudo piora com o Zetsu Negro. Ao manipular o Madara e fazê-lo abandonar a vila, um perigo imenso volta a caminhar pelo mundo, um perigo que só Hashirama conseguiria parar. Mesmo com a rivalidade espiritual ainda existindo, o mundo entrou numa paz frágil enquanto Hashirama estava vivo. Ele era o pilar que segurava tudo. Só depois da sua morte que tudo começou a desandar. Novas guerras surgiram, vilas queriam dominar territórios e o ciclo do ódio recomeçou. No fim das contas, tudo isso é um reflexo direto de um conflito que nunca foi resolvido na origem. Ele apenas foi empurrado de geração em geração. Agora, dá pra dizer que tudo isso vem diretamente do Indra? Sim, dá. Foi com ele que esse problema começou. Ele é, no mínimo, o principal responsável por isso. Mesmo que o Hagoromo também tenha sua parcela de culpa. É até estranho ele nunca ter feito nada antes, sendo considerado o ser mais sábio do mundo ninja. Mas, enfim, o Indra acreditava que o poder absoluto era o único caminho dele, e foi essa visão que nasceu a maldição do ódio dos Uchihas. Essa maldição surge do ódio e da inveja que ele sentia do Ashura.
E o maior herdeiro disso foi o Sasuke, até mais do que o próprio Madara. Ele é a definição mais clara de um Uchiha tomado pela maldição do ódio. Ninguém sofreu tanto com isso quanto ele. Ele incorpora quase todas as características do Indra: a busca solitária por poder, o rompimento de laços, a vingança e a ideia de revolução. O Madara, por outro lado, levou esse conflito ao extremo. Foi ele quem elevou essa guerra de gerações ao ponto máximo. Ele até chegou ao ponto de roubar o DNA do Hashirama e implantá-lo em si mesmo. Foi nesse processo que ele despertou o Rinnegan, exatamente o momento que o Zetsu Negro esperava que acontecesse. E claro, tudo que eu falei até aqui não estava explícito no começo da história, exatamente porque esse conceito tecnicamente não teria existido quando o Kishimoto estava criando ela. O máximo que tivemos foi uma referência indireta, quando o Obito fala com o Naruto sobre a maldição do ódio e cita a lenda do Indra e Ashura. E foi só isso. De resto, teve alguns indícios ali na primeira luta do Sasuke e Naruto no Vale do Fim, onde o Kakashi conta um pouco sobre o local e faz uma ligação entre o Hashirama e Madara com o Naruto e o Sasuke. Teve também os Zetsu aparecendo logo em seguida, mas eram coisas que indicavam que a geração seguinte estava seguindo os mesmos passos da anterior. Agora, se o conceito de reencarnação não existisse, a obra não teria a Kaguya, já que a existência de uma figura quase divina como Hagoromo abriu espaço para Kaguya, tendo uma força que foge completamente do que conhecemos até a guerra. Mas deixando isso de lado, sem a reencarnação, o que teria acontecido? As vilas talvez nem tivessem sido formadas, porque o Hashirama e Madara poderiam ter se matado antes disso. Ou a vila até existiria, mas com Madara continuando vivendo lá. Nesse cenário, o Naruto e o Sasuke não seriam, entre aspas, deuses, apenas ninjas absurdamente fortes. Então, a reencarnação foi uma boa ideia? É difícil dizer. Ela é interessante, mas teria funcionado melhor se tivesse sido construída com mais antecedência, deixando claro que esse conceito faria parte da história. Mas no fim das contas, ela serviu para reforçar uma das mensagens principais da obra, que é mudar o destino. O destino aqui é representado pelo conflito de Indra e Ashura, superado assim quando Naruto se reconcilia com Sasuke. Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.